Esses jogos aí, André, o que teve mais dificuldade foi o jogo contra o Vasco, aquele 0-0. O Vasco jogou de igual para igual e teve dificuldade. O Flamengo em jogar, até mesmo pelo bom desempenho do Vasco, teve naquele jogo. É o melhor início defensivo da história do clube, nos números. Ah, que bom nos dado. números. Cara do Tite, né? É o melhor início defensivo isso já é da história do clube. É a cara do Tite. Porque eu acho que na cabeça dele tem o seguinte, é a mesma história do Parreira em 94. Se a gente não tomar, a gente vai fazer. Em algum momento. Esse arsenal aí que ele tem nas mãos, potencial né? de time que eu tenho, se eu não sofrer... Se a gente não tomar, a gente vai fazer. Então, eu acho que partiu exatamente Você lembrou muito disso. bem, a seleção de E olha 94... esse número, não é que a bola chega direto e o Rossi está fazendo milagres. A bola chega pouco. Ele faz 1,3 defesa por jogo. Por isso que eu gosto de lembrar que tem goleiro que na mão do Tite tem que pôr a mão pro céu. Não é o caso do Rossi, que ele é um bom goleiro. Porque a bola chega pouco. Então o cara, quando chega, se o cara faz 3 milagres no jogo, das únicas 3 bolas que vão chutar no gol dele, ele vira um gênio. Claro. E o que o Tite mais celebra é essa solidez que ele troca pela palavra equilíbrio da equipe, especialmente do ponto de vista defensivo. Ontem, por exemplo, me corrija se eu estiver errado, o Cano não teve uma finalização a gol. Eu estava tentando lembrar, hoje até fui olhar umas imagens para ver se eu vi a finalização dele. Não teve uma situação que permitisse... E olha que o Cano é um definidor por natureza. Ele precisa de um mínimo espaço ali para ele. Não é um jogador de ficar querendo petequear muito a bola, porque agora eu finalizo. Não, a bola apareceu na frente dele. Com uma mínima condição de finalização, ele vai finalizar. E nessa partida de ontem, ele não teve uma finalização sequer. Paulinho, tem outra coisa que tem nesse esquema que o Tite, você vê que ele está usando o Luiz Araújo, né? Então ele facilita o trabalho do Varela. O Varela está jogando aquele futebol que a gente já sabe. Porque quando não tinha ninguém ali para ajudar, porque essa parte tática é cobrado sempre. No mesmo caso do Cebolinha ajudando o Ayrton Lucas, aquele lá. Os laterais ficam leves para jogar o tempo todo, porque eles estão sempre sendo ajudados, né? E você vê que os laterais direito, principalmente ano passado, tiveram muitos problemas. Ele testou o Wesley, testou o Mateuzinho, testou o próprio Varela. E chegou ao final do ano com indefinição que não sabia quem era. Por quê? Porque esse homem pela direita que estava ali, ele não dava essa sustentação que hoje dá o Luiz Araújo. Você jogar com o Luiz Araújo na tua frente é bem mais fácil, né? Porque taticamente ele te ajuda demais, além da parte ofensiva. E isso faz o tal do equilíbrio que ele fica procurando. Então, se o Luiz Araújo está bem na direita, De La Cruz tentou jogar ali e foi sem brilho, atuou nos 2 últimos jogos no lugar do Gerson, na goleada sobre Boa Vista 4-0, considerado aqui até então o melhor jogo do Flamengo na temporada, e ontem. É mais um indício, a utilidade do Luiz Araújo na direita e o De La Cruz jogando muito bem na função que era do Gerson, é mais um indício de que o Tite vai ter que dar uma rebolada. Se ele quiser colocar o Gerson no time titular. Quem bota Gabriel e Bruno Henrique no banco, não vai ter problema nenhum em colocar outros. Gerson. Entendeu? Que era o capitão dele, o Gerson, né? Era o capitão, vai ficar 2 meses fora, né? É porque é uma característica diferente. Não que o Gerson não seja. Gerson é um senhor jogador. Só que o ritmo do Gerson, para esse tipo e característica dos jogadores que tem hoje, ele retarda um pouco o jogo. O De La Cruz, ele dá mais segmento, é mais dinâmico, Eu acho que o gol, inclusive, mostra isso, esse gol lindo, né? O De La Cruz é pra frente. Acelera o jogo. O Gerson cadencia mais muito o jogo, mais. né? Outra coisa, por exemplo, eu acho que ontem eu achei até que ele ia usar o Bruno Henrique mais cedo do que ele entrou. Por quê? Porque como tinha um lateral improvisado, né? Primeiro o Alexandre e depois o Martinelli, o Bruno Henrique ele é mais incisivo, ele é muito mais goleador. Ele tem as mesmas características de velocidade, mas ele é um cara que ele é mais goleador mesmo. O negócio dele é gol. O Cebolinha é muito mais de preparador, de assistência. Né? No Bruno Henrique é incisivo. Você vê que em alguns momentos o Cebolinha ele fica pensando o que vai fazer. Com o Bruno Henrique ele não pensa, ele já puxa logo para finalizar, porque é uma característica. Isso para o treinador é uma vantagem grande. Que ele, eu acredito que o Tite, jogos como o de ontem, servem para que ele pense sobre possibilidades dependendo do adversário. Um jogo pode surgir o Gerson, e aí ele pode barrar um Luiz Araújo. E acho que o Léo tocou numa questão aqui muito interessante, que é a do Igor Jesus.
porque o Pulgar é excelente naquele trabalho ali, embora entenda que ele tem exagerado muito em jogar deitado. Ontem foram 3 carrinhos seguidos, sendo que o terceiro resultou, inclusive, numa advertência com o cartão amarelo. Mas tem a questão do passe. Isso que a gente observa no De La Cruz é muito aquilo que o Tite volta e meia fala sobre o basquete. O basquete você tem que jogar em direção à cesta adversária. Não tem jeito. Você tem 24 segundos para preparar uma jogada e arremessar. No futebol, e o futebol brasileiro perdeu isso, muito jogador prefere o passe lateral, o passe para trás. Passe lateral, o passe para trás. O Igor tem o passe em direção ao gol adversário e o mesmo De La Cruz. Você vê a jogada que resulta no segundo gol? É isso? Então, muitos jogadores poderiam fazer, sabe o quê? Primeiro, querer a falta, para dizer falta, ou tocar no back. Ele não. Ele o tempo inteiro está pensando, eu tenho que ir para a cesta. Tem 2 situações que eu acho que vale também observar em relação ao Tite, são as convocações, então ele está preparando o time dele para quando ele perder jogadores convocados e não ter aquela diferença, tipo, nossa, perdeu o Pulgar, o time não sabe o que vai fazer. Perdeu o De La Cruz com a seleção uruguaia, não sabe o que vai fazer. Arrascaeta. Acho que ele já tem isso, ele está se antecipando a isso também, dá o mesmo ritmo e consciência de jogo. E formas do time se comportar diferente com outros jogadores, eu acho que isso é muito característico do Tite. E um outro ponto também, que eu acho que o Tite ele é um treinador que ele valoriza muito o tanto que as pessoas se encaixam na forma dele de pensar o adversário. E o futebol brasileiro, especificamente pensando no Brasileirão, não são todos os times que vão atacar o Flamengo. A maioria não vai. Exato, então assim, não adianta ele ficar só administrando posse de bola. Eu não me lembro dos últimos anos o Tite, nenhum ano, ficar administrando posse de bola. Ele sempre foi de um meio campo mais vertical e que usava muito ou a transição ou até mesmo contra-ataque, e ele precisava trazer isso para o Flamengo. Eu acho que faltou um pouquinho na reta final dele do ano passado, que é justificável, que foram pouquíssimos jogos, foi trazer esse meio campo com um pouquinho mais de intensidade. Gosto muito do futebol do Gerson, mas para essa segunda bola, para essa segunda posição de meio campo, na verdade, eu acho que o Flamengo precisava de um pouco mais de velocidade. E ele encontrou nessa função, porque o De La Cruz, ele não é um jogador de assistência. O histórico dele não é um jogador de muitas assistências. O Arrascaeta tem o dobro de assistências dele só no Flamengo. Agora, né, do Flamengo, comparando ele no River Plate. Agora, ele trazer ele para essa segunda função, você abre várias possibilidades para o lado direito. Não necessariamente você tem que inverter o Cebolinha, você tem o Luiz Araújo, você tem o Bruno Henrique entrando pela esquerda. Então tem pelo menos uns 4 tipos de Flamengo dentro de um mesmo Flamengo testado pelo Tite nesse momento. Né? Vamos ouvir o Tite falando sobre o equilíbrio do time, o sucesso que é o Flamengo defensivamente. Ele fez questão de destacar que ofensivamente também nesse começo de temporada. E o Diniz justificando o planejamento dele para o jogo, no qual ele manteve boa parte, a maior parte dos titulares que haviam jogado quinta-feira à noite em Quito. Com vocês, Tite e Diniz. Na vida, no esporte, em tudo, o equilíbrio as pessoas acham que é fácil, é muito difícil. Inclusive porque tem diferentes jogos, né, do mesmo jogo. O primeiro tempo equilibrado, o segundo a gente teve uma supremacia muito grande e fez merecedor do placar. E quando eu falo de equilíbrio, é uma equipe que faz mais de 2 gols por jogo. E ela é consistente defensivamente. Ela não é boa porque defende e ela não é boa porque ataca. Ela é boa porque ela é equilibrada. Isso é uma coisa muito individual também, de jogador para jogador. Tem os dados fisiológicos, obviamente, que a gente leva em consideração, mas tem a característica de cada jogador, de como que eles reagem em determinados jogos. O André, por exemplo, jogou lá os 90 minutos e jogou hoje 90 minutos como se não tivesse jogado na altitude. E tem jogador que está menos jogado, que sente um pouco mais, que acumula um pouco mais de toxina no corpo. A gente vai saber descansar, a gente tem um dia a mais, diferente eu jogo na quinta, a gente está já no Rio de Janeiro, a gente tem um dia a mais de descanso e na quinta-feira a gente vai estar com um time ok para fazer um grande jogo. Olha, o Fluminense passou em branco, não marcou contra Vasco, contra a LDU, contra Flamengo. Ele tem só 4 finalizações, somando esses 2 últimos jogos, contra a LDU em Quito e o Flamengo no Maracanã. É que me parece que no departamento de futebol do Fluminense e a direção do clube tem essa compreensão. Então, não vai se deixar abalar pelo que pode acontecer a partir do resultado do jogo de quinta-feira com a LDU. Vou entrar numa
esfera fora de campo agora, que foi a pergunta que o repórter Igor Siqueira, do Portal UOL, fez ao Tite ontem.